Oi, professores, oi, colegas de sala. O nosso grupo vai falar sobre a resposta adaptativa primária e secundária, especificamente sobre a aplicação prática delas, que é a imunização. Aqui os tópicos que a gente vai falar no seminário, né? Eu vou falar sobre a resposta imune adaptativa primária e secundária, isso aprenda. A Beatriz vai falar sobre imunização passiva, a Helena vai falar sobre exemplos da imunização passiva, né? A Marina sobre imunização ativa, Giovana sobre a imunização ativa artificial, Suzana sobre os tipos de vacina, Isabela sobre a vacina do Covid e Isadora sobre vantagens e desvantagens das vacinas. Eu vou fazer uma introdução sobre as respostas imunológicas. Eu não vou conseguir entrar muito em detalhes porque é um tema extenso, né? Eu vou falar um pouco delas mesmo, mais para a gente não ficar muito perdido quando as meninas forem falar sobre as vacinações. Então, vamos lá, né? A resposta imune inata, ela é mais inespecífica e tem como principal objetivo impedir que os agentes infecciosos entrem no organismo. A imunidade precoce induzida, basicamente, é a continuidade da inata, e ela acontece por meio do recrutamento de mais células do sistema imune para o sítio infeccioso. E por fim, a imunidade adaptativa é a que eu vou falar mais aqui nos próximos slides, porque ela é a mais importante para o tema em questão. As principais características da imunidade adaptativa são especificidade na resposta devido aos receptores apresentados pelas células, diversidade de reconhecimento com relação aos patógenos e a especialização que as células e as imunoglobulinas apresentam na resposta. Essa resposta imune adaptativa ela acontece de maneiras diferentes quando a exposição do patógeno ela é feita pela primeira vez ou por outras vezes, né? Por isso ela costuma ser dividida em primário e secundário. A resposta imune adaptativa primária acontece quando o organismo entra em contato com o antígeno pela primeira vez. Essas são as fases dela, mas eu vou falar um pouco melhor dela nos próximos slides, mas o que realmente importa com relação ao tema das vacinas é o resultado final, que é a geração da memória imunológica. A resposta imunológica adaptativa se inicia com a chegada do patógeno no órgão linfóide secundário mais próximo do sítio de infecção. Com relação aos linfócitos T, o reconhecimento do antígeno depende de um processamento prévio realizado por uma célula dendrítica. Esse linfócito T, então recém-ativado, se diferencia em célula efetora. Se nessa diferenciação ele apresentar um MHC classe 2, ele se diferencia no linfócito T auxiliar, que é o CD4. Basicamente tem a função de potencializar as funções de outras células do sistema imune, como macrófagos, que podem fagocitar com maior efetividade, e linfócitos B, que podem produzir antígenos mais eficientes. Se apresentar o MHC classe 1, se diferencia em linfócitos T citotóxicos, são os CD8, né? Que basicamente tem a função de matar células infectadas. Após a diferenciação do CD8 no órgão linfóide secundário, essas células migram para o tecido infectado e, quando reconhecem um antígeno, interagem liberando substâncias citotóxicas na superfície das células que induzem a morte por apoptose. Aqui é bem importante ressaltar que justamente por conta desse mecanismo de ação, é que o MHC classe 1 geralmente está relacionado com a apresentação de antígenos intracelulares e o MHC classe 2 está relacionado com a apresentação de antígenos extracelulares. Os linfócitos B basicamente estão relacionados com a imunidade humoral. Diferente dos linfócitos T, os B não precisam do processamento prévio do antígeno, eles conseguem reconhecê-lo de sua forma natural. Assim, o antígeno chega no órgão linfóide secundário mais próximo do sítio de infecção por meio da circulação linfática. Existem dois tipos de antígenos que geram diferentes mecanismos de reconhecimento por parte dos linfócitos B. Quando os antígenos são mais simples e apresentam unidades repetidas em sua estrutura, que são os epítopos, o linfócito B é ativado e diferencia-se em célula B efetora secretando anticorpos IgM, que apresentam menor afinidade.
e geram plasmócitos de vida curta. Quando os antígenos são proteicos e mais complexos, os linfócitos B precisam do envolvimento de linfócitos T CD4, que são os auxiliares, e de citocinas para que ocorra a ativação da célula. Então, acontece essa ativação e diferenciação em célula B efetora e posterior produção de imunoglobulinas IgM. Mas, nesse caso, pode acontecer uma troca de isótipos dos anticorpos, resultando, no final da resposta, anticorpos diversos, como IgM, IgG, IgA, IgE, com maior afinidade e além de plasmócitos de vida longa. A produção de anticorpos é importante devido aos mecanismos efetores que eles desempenham, como neutralização de toxinas e micro-organismos, opsonização, ativação de comprimento, remoção de imunocomplexos, sensibilização de mastócitos, dentre outras funções. Por fim, talvez a consequência mais importante da resposta imune adaptativa primária é a geração das células de memória, justamente o que permite a ocorrência da resposta secundária, e é o objetivo principal de qualquer vacina. A resposta imune secundária começa a partir do momento em que há um segundo, um terceiro, quarto, assim por diante, contato com o mesmo patógeno que o indivíduo já foi exposto uma vez. Essa resposta é mais rápida que a primeira e também pode ser distinguida tanto qualitativamente quanto quantitativamente da primária, como podemos ver aqui no gráfico. A resposta imune secundária começa pelo reconhecimento do antígeno pelas células B de memória. Há maior número de linfócitos B de memória na circulação do que os linfócitos B naivos. E como eles já estão numa fase mais avançada do ciclo celular, a fase proliferativa acontece mais rapidamente, resultando numa expansão clonal maior do que a que ocorre na resposta primária. Assim, o resultado final da resposta secundária é um número maior de plasmócitos e de anticorpos quando comparada com a primária. Por isso, o pico de resposta da secundária é bem maior. Na imunização passiva, os anticorpos, que são as células de defesa, são transferidos diretamente para um organismo, ou seja, não há ativação de uma resposta imune no corpo desse hospedeiro. Esse processo pode ser feito de forma natural ou artificial, e trata-se de um modo de imunização usado em situações emergenciais. Por exemplo, quando há incidentes com animais peçonhentos como cobras ou aracnídeos. Nessas situações, a vítima não dispõe de tempo de vida suficiente para a indução de uma resposta imune adaptativa, que pode demorar dias para gerar células de proteção no primeiro contato com o antígeno. E pensando principalmente em crianças, nas quais o veneno pode levar a óbito em questão de horas, é necessária uma intervenção imediata, que é a solução proporcionada pela imunização passiva artificial. No caso da passiva natural, a necessidade emergencial se dá pelo fato do recém-nascido ainda não ter tido contato com diversos antígenos e precisar das imunoglobulinas de defesa para sobreviver durante os primeiros meses de vida e adquirir essa imunidade com o passar do tempo. O principal ponto negativo da imunização passiva é o fato dela ter vida curta, ou seja, o anticorpo transferido só tem efeito pelo tempo que permanece ativo no organismo. Assim, não é induzida a memória imunológica, então o indivíduo não tem imunização contínua se houver reinfecção pelo mesmo antígeno. Isso ocorre porque, para gerar memória, é preciso ter uma resposta adaptativa primária ou secundária, tendo a geração das células de memória de vida longa após a ativação dos linfócitos B ou T. Na imunização passiva, os anticorpos já estão formados, exercendo, então, apenas sua função de proteção momentânea. A seguir, vou dar alguns exemplos de situações nas quais ocorre imunização passiva. Em primeiro lugar, existe a imunização passiva natural, que pode ocorrer tanto por via placentária como pela amamentação. Em relação à via placentária, sua ocorrência é essencial, já que os recém-nascidos não têm a capacidade de montar respostas imune eficazes. Portanto, sua principal fonte de defesa é a imunidade passiva fornecida pelos anticorpos maternos. Desse modo, a criança, desde a concepção até o nascimento, é protegida pelo conjunto de IgG materno. Além disso, a imunidade passiva natural pode ocorrer via amamentação, principalmente através da ingestão de leite materno. Os principais anticorpos transferidos para a criança nessa situação são IgA e IgG. Esses anticorpos são importantes, pois neutralizam organismos patogênicos no intestino do neonato.
O transporte de IgG materno, feito tanto através da placenta quanto pelo epitélio intestinal, no caso da ingestão de leite materno, é mediado pelo receptor de FC neonatal, FcRn, o qual é um receptor específico para a molécula de IgG, muito semelhante à molécula de MHC de classe 1. Mas é importante ressaltar que o FcRn liga-se à molécula de IgG em uma porção distinta daquela em que a molécula de MHC de classe 1 se liga. Por fim, também existe a imunização passiva artificial, a qual se dá principalmente através do soro. Soros são produtos imunobiológicos administrados, principalmente em indivíduos contaminados com antígenos contra os quais a resposta imunológica de seu organismo não é eficaz, ou contaminados com toxinas ou venenos que precisam ser neutralizadas imediatamente. Os soros são constituídos de anticorpos prontos, maioria da classe de IgG. Esses anticorpos podem ser obtidos de humano, como no caso do soro homólogo, ou de outras espécies animais, como os soros heterólogos. Hoje em dia, utiliza-se sobretudo equídeos, em função de seu grande porte e facilidade de manejo. Em geral, a obtenção de soros de equinos baseia-se na aplicação do agente infeccioso ou toxina no animal, e após a atuação de seu sistema imunológico, captação dos anticorpos produzidos. Em seguida, esses anticorpos passam por uma série de reações que permitem que eles sejam injetados no organismo humano e desencadeiem a resposta imunológica adequada. Bom, eu sou a Marina e vou conceituar agora a imunização ativa. A imunização ativa nada mais é do que a resposta adaptativa do hospedeiro induzida por um antígeno. O que a diferencia da imunidade passiva é que o indivíduo possui papel ativo na resposta imune, ou seja, ele que produz seus próprios anticorpos. Trata-se de uma resposta antígeno específica e que leva dias a semanas para acontecer. O mecanismo para que ocorra uma imunização ativa implica na ativação dos linfócitos T e B ao entrarem em contato com o antígeno, que, se for desconhecido ao organismo, caracteriza uma resposta primária. Os linfócitos B originam plasmócitos que mediarão a produção de anticorpos específicos ao antígeno em questão. O ponto essencial que diferencia a imunização passiva da imunização ativa é que a imunização ativa promove uma memória imunológica com células de memória que tornarão a resposta imune mais eficiente e rápida no caso de um contato posterior com o antígeno, o que é conceituado como uma resposta imunológica secundária. Portanto, essa é um tipo de imunização duradoura e eficiente. A imunização ativa é dividida em dois tipos: a natural, que ocorre com a exposição a patógenos que levam a uma resposta imune, e a artificial, em que a exposição ocorre de forma artificial por meio de vacinas, por exemplo. As vacinas são substâncias biológicas introduzidas nos indivíduos com a finalidade de provocar um contato prévio com o antígeno. Esse contato prévio ativa o sistema imune, que, caso entre em contato com o mesmo antígeno futuramente, irá desenvolver uma resposta mais rápida e eficiente. O primeiro aparecimento de uma imunização sistemática ocorreu na China, no século X. Eles utilizavam cascas de ferimentos de varíola, trituravam e assopravam no rosto das pessoas. Esse processo passou a se chamar variolização. Já em 1798, o cientista inglês Edward Jenner ouviu relatos que trabalhadores rurais não pegavam varíola, pois adquiriam a varíola bovina, que era mais leve no ser humano. Então ele injetou os dois vírus no garoto de 8 anos e comprovou que os rumores tinham embasamento científico. Foi quando surgiu o termo vacina, derivado do nome científico da varíola bovina. Em 1881, o francês Louis Pasteur desenvolveu a segunda geração de vacinas para combater a cólera aviária e o carbúnculo, e batizou a substância em vacina para homenagear Jenner. Então as vacinas começaram a ser produzidas em massa, pois foi percebido que era um principal elemento no combate de doenças. Caso tivéssemos uma vacina ideal, ela seria capaz de gerar uma imunidade 100% efetiva, uma proteção a longo prazo sem necessidade de reforço, seria segura e de baixo custo. Mas na verdade, hoje em dia, a gente tem vacinas com efetividade variável, uma proteção de curto prazo, necessitando doses de reforço, e as vacinas continuam sendo seguras, apesar de gerar alguns efeitos colaterais, esses efeitos são mínimos frente às doenças que elas protegem. Então, as vacinas elas continuam sendo essenciais no combate e na erradicação de doenças. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre os principais tipos de vacina existentes e como são desenvolvidos.
As vacinas vivas atenuadas apresentam partículas do patógeno capazes de se multiplicar no organismo do vacinado. Suas vantagens são o estímulo de grande resposta imune, que perdura por um tempo longo e reproduz uma resposta semelhante à causada por uma infecção natural. Também possuem menor custo de produção. Por outro lado, uma vez que as partículas conseguem se multiplicar no indivíduo, ocorre uma possibilidade grande de eventos adversos, além da possibilidade da deteriorização durante o transporte e armazenagem, exigindo uma extensa rede de refrigeração. Os exemplos desse tipo de vacina são a influenza, varíola, rubéola, poliomielite e BCG. As vacinas de DNA e RNA viral funcionam a partir da inoculação de fragmentos gênicos virais no indivíduo, junto a fatores promotores de sua multiplicação. As vantagens são que as glicoproteínas imunizantes são formadas ao nível da superfície da célula, apresentando ao sistema imune em sua forma nativa. Sua desvantagem é a resposta imunológica ser baixa. Atualmente há estudos desse tipo de vacinação para cânceres e já existem vacinas contra a Covid-19. As vacinas inativadas consistem em vírus inativados por métodos químicos, como com formol ou detergentes. São seguras, porém tendem a induzir uma imunidade menos duradoura, exigindo mais de uma dose. São exemplos a vacina da raiva e da hepatite A e B. Toxinas também podem ser inativadas na produção de vacinas como a de tétano. A vacinologia reversa consiste no sequenciamento do genoma do agente, análise de suas estruturas, determinando-se a posição provável das proteínas dentro do micro-organismo. Então, é avaliada a capacidade teórica de se produzir uma resposta imune. Estudos são feitos com a Covid-19 a partir desse modelo. Adjuvantes são substâncias adicionadas à vacina com o objetivo de aumentar a resposta imunológica do receptor, como sais de alumínio, hidróxido ou fosfato. As proteínas se unem aos sais de alumínio e os vírus são liberados lentamente no organismo, a partir de uma suspensão microscópica, aumentando a resposta humoral. Esse método é utilizado em vacinas contra influenza e tétano. Para se entender as vacinas de polissacarídeo, devemos lembrar que para se produzir uma memória imunológica de células B, devem-se ser apresentados antígenos timo-dependentes, ou seja, antígenos proteicos. Para que uma vacina contra o antígeno polissacarídeo seja eficiente, deve-se realizar a conjugação de uma substância polissacarídea a uma substância proteica. Vacinas polissacarídeas não conjugadas, com antígenos timo-dependentes, irão ativar linfócitos B sem a participação do linfócito T helper, o que leva à produção de plasmócitos com produção de IgM de baixa afinidade e sem memória. Informações como atenuar o antígeno e vacinas para cânceres e vacinas não desenvolvidas ainda poderão ser trazidas na discussão ao vivo. Vou falar sobre a vacina de Covid-19 e para isso eu vou falar das etapas de desenvolvimento da vacina. Primeiro acontecem as pesquisas básicas e testes não clínicos, depois segue-se por estudos clínicos, fases 1, 2 e 3. Essas etapas são para a verificação da eficácia, da segurança e da qualidade da vacina. Depois disso acontece a fase de registro, em que a Anvisa registra a vacina e isso permite que a vacina seja comercializada e disponibilizada para o Brasil. À esquerda, temos o processo tradicional de desenvolvimento da vacina com um tempo de duração de cada etapa, sendo que no total dura de 10 a 15 anos. À direita, temos o processo de desenvolvimento das vacinas contra a Covid-19, e é possível notar que há sobreposição das etapas a fim de diminuir o tempo do processo e pode não passar por todas as etapas de aprovação, sendo aprovada para uso emergencial, liberando mais rapidamente a aplicação para os grupos mais vulneráveis, sendo o tempo total de 1 a 2 anos. Para entendermos melhor a vacina do Covid, vou apresentar algumas características relevantes. Trata-se de um vírus envelopado de RNA de fita simples que contém nucleocapsídeo. O SARS-CoV-2 é um beta-coronavírus capaz de codificar 4 proteínas estruturais: a proteína S ou spike, a proteína N ou nucleocapsídeo, a proteína M ou membrana e a proteína E ou envelope. A proteína S media a interação entre as células hospedeiras e o vírus como um receptor de entrada, induzindo a patogenicidade.
Essa proteína é a principal alvo de desenvolvimento das vacinas. Nesse esquema está representado os tipos de vacina contra o Covid-19, sendo de DNA da Inovio Pharmaceuticals, RNA da Moderna da Pfizer, de vetor viral da AstraZeneca, de vírus inativado a Sinovac. Essa é a tabela da OMS com os status das vacinas de Covid-19. Aqui a gente pode ver que a Pfizer ela produz a vacina de RNA mensageiro de nucleosídeo modificado, a AstraZeneca ela produz a vacina de vetor viral com alvo a proteína S, a Sinovac é de vírus inativado, a Moderna é de RNA mensageiro. E essa é o resto da tabela com outras vacinas que também estão em andamento. Sobre as vantagens da vacinação, primeiramente, pode-se citar a proteção individual contra um patógeno-alvo, evitando assim o desenvolvimento da doença e suas possíveis complicações. Além disso, se estabelece uma proteção da comunidade, pois a vacinação diminui a taxa de transmissão da doença de pessoa a pessoa, limitando o risco de exposição de indivíduos, inclusive não vacinados. Vale lembrar que esse tipo de proteção só se dá com um número elevado de vacinados, ou então com a imunização de grupos muito relevantes no processo de transmissão da doença. Por fim, existe a proteção indireta estabelecida pela mãe e feto, já que os anticorpos podem ser transferidos ao filho via placenta. Sobre as desvantagens, pode-se citar as limitações existentes, já que a doença clínica pode ocorrer mesmo após a vacinação, porém com sintomas mais leves. Além disso, nenhuma vacina é capaz de conferir uma proteção vitalícia e absoluta em todos os indivíduos, pois, em alguns, não é gerada uma resposta imune protetora. Ademais, as vacinas vivas atenuadas podem gerar uma replicação desregulada em imunocomprometidos, e assim, é necessário cautela ao administrar essas vacinas nesse grupo de pessoas. Por fim, vale destacar que as vacinas de subunidade, apesar de apresentarem menos reações adversas, o que pode ser uma vantagem, são menos imunogênicas, por conta de uma quantidade menor de antígenos e de seu processo de purificação, que acaba retirando componentes responsáveis pela imunidade inata. E essas são as nossas referências.